Você já ouviu falar das consequências da deficiência de ácido fólico durante a gestação? Você sabia que o excesso também pode atrapalhar? A gestação é um período muito especial. São meses que requerem cuidado e atenção. A ciência mostra que o que acontecer durante a gestação tem um impacto direto na saúde do bebê, podendo influenciar até mesmo na vida adulta. Hoje, em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, vamos falar sobre programação para uma gestação saudável. Nosso especialista, o Dr. Gabriel de Carvalho, vai ensinar como fazer as mães terem bebês mais espertos, menos alérgicos e mais saudáveis. O Gabriel de Carvalho é nutricionista e farmacêutico bioquímico, e ele foi o introdutor da nutrição funcional no Brasil em 1999. Gostou do tema? Aproveita e já dá um like no programa, se inscreve no canal e compartilha com alguém que possa se beneficiar. Conhecimento é para ser espalhado. Quero ouvir de vocês. Escreve aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação, de suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. E não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Gabriel, muito obrigada por estar aqui. É um grande prazer sempre te receber. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui mais uma vez. Quando a gente pensa em gestação, tem muita coisa para a gente abordar, né? Então, vamos do início. Como é que a gestação pode impactar na saúde do bebê? Bom, quando eu comecei a estudar isso, foi na verdade lá em 1999. E foi quando eu comecei a nutrição funcional. E eu li uma frase do bioquímico norte-americano Roger Williams, que ele dizia assim, eu não sei de cor, porque é uma frase muito longa, são vários parágrafos, mas ele dizia assim que naquele momento mágico em que um espermatozoide encontra uma célula-ovo muito maior, a nutrição tem início. E naquele momento as coisas podem, a partir daquele momento, tudo depende da nutrição e as coisas podem dar certo ou errado. Nossa, que lindo! Então, quando eu me dei conta disso, eu me dei conta que a nutrição mudava o destino da humanidade e que cabem aos pais planejar esse momento para que ele seja da melhor forma possível. Porque os pais simplesmente não querem ter filhos, eles querem ter filhos saudáveis. Com certeza. Isso a maioria não se dá conta, a maioria simplesmente faz filhos. E mesmo quem tem problemas de infertilidade, casais com problemas de infertilidade, não se dão conta. O foco deles é ter o bebê, é engravidar, é chegar ao final da gestação e o bebê nascer. Só quando tu fala que eles se dão conta que o que eles querem é ter um bebê saudável. E é aí que a gente chama atenção para os aspectos nutricionais, que tudo que pode ser feito antes da concepção. Então, É pré-concepcional. Nossa, sensacional. Uma mãe que está querendo ficar gestante, né? Uma mulher que está querendo ficar gestante ou que acabou de descobrir que está gestante. Quais são os primeiros cuidados que ela precisa ter? Ok. A primeira coisa que eu gosto de chamar a atenção é que esse casal deveria se preocupar no mínimo 6 meses antes da primeira tentativa de conceber o bebê. Então eu chamo de preparação ou programação para a gestação saudável. Isso deve começar pelo menos 6 meses antes da primeira tentativa, porque eles se conceber na primeira tem que estar tudo certo. Tá? Então, esse preparo começa, em primeiro lugar, pelo ajuste da alimentação, do padrão alimentar de uma forma geral. Quanto mais inflamatório é o padrão alimentar, menor a chance de concepção. Quanto maior o estresse oxidativo, os radicais livres, pior está a qualidade desse ambiente em que esse bebê vai ser gerado. Quanto menos nutrientes, menos minerais e mais metais tóxicos, pior é esse ambiente. Quanto mais plastificantes, poluentes, agrotóxicos, tudo isso está influenciando na expressão desses genes, do seu bebê, do seu filho. E é isso que vai definir se esse bebê vai ter saúde ou não.
Não é o acaso. Todos nós temos genes de doença, entre aspas, e genes de saúde. Que na verdade para o gene não é um problema ter doença ou ter saúde, é a gente que acha que é bom ou ruim. E a gente, sem saber, está escolhendo qual o gene que a gente vai ativar e qual que a gente vai calar. Quando a gente coloca naquele ambiente em que o espermatozoide encontra o óvulo, determinadas concentrações de tudo isso que eu falei. E aí o que vai acontecer é o que vai acontecer. O resultado é o que é. Não é bom nem é ruim. Ele é o que você permitiu que fosse, baseado naquilo que você ofereceu. Então deixa eu puxar o gancho que você colocou dos metais pesados, por exemplo. Hoje em dia, né, a gente está expostos, inevitavelmente, a um ambiente cheio de poluentes, cheio de xenobióticos, né, de químicos. Como é que os pais que estão querendo conceber podem lidar com isso, ou devem lidar com isso? A primeira coisa é conversar com um especialista, com uma nutricionista, com um médico, alguém que tenha uma visão integrativa e possa lhe alertar sobre as fontes. Então você tem que estar ciente do que na sua vida são fontes de exposição. Vou dar alguns exemplos, eu não tenho como dizer tudo aqui, mas tem gente que, por exemplo, põe o lápis na boca e o grafite tem chumbo. Tem gente que usa maquiagens que não são biológicas, cheias de metais tóxicos. Tem gente que passa perfume na pele e fixador de perfume tem metal tóxico. O perfume se passa na roupa, para quem não sabe, por acaso. Tem gente que pinta o cabelo com tinturas que tem metais tóxicos. Eu não tenho como mudar o ar que você respira, mas tu pode morar num lugar em que o ar tem muito metal pesado, metal tóxico. Né? Tem estudos feitos aqui em São Paulo com os funcionários da SET, eu acho que é, né? Aqueles que ficam no meio da rua, cheio de poluentes no corpo deles. Eles estão expostos, é o risco ocupacional. Tá? Então, isso é a vida real e não é o mundo imaginário que isso não existe, não influencia. Isso influencia. E essas pessoas têm mais doenças por causa disso. Então, o primeiro ponto seria tomar consciência desses poluentes aos quais você está exposto. E evitar a exposição. Você tem que tomar consciência. É a panela que eu uso que é de alumínio. Não, é a panela que eu uso que tem antiaderente. O antiaderente também é tóxico e está arriscado e por baixo tem ainda o alumínio. Uhum. E pensando nessa questão de vida real, né? Porque que nem você falou, a gente não pode tirar as pessoas do ar em que elas vivem. Claro. Mas tudo em que dá para mexer vale a pena diminuir para diminuir a carga tóxica, né? Claro, eu não vou mexer no ar, mas eu vou mexer na água, então eu posso usar um filtro de água adequado, eu posso trocar as panelas, eu posso trocar a maquiagem. Eu vou trocando aquilo que eu posso fazer efetivamente. O que eu não posso, tudo bem, esqueço. Eu posso ensinar a pessoa a usar um copo que não é um copo de plástico com uma bebida quente. Né? Eu ensino ela a não usar um utensílio de metal raspando na panela. Isso são as coisas que a gente vai ensinar para o paciente na vida real. E aí as coisas se resolvem. E além disso, depois disso, vem eliminação disso do corpo, detoxificação. Então tem que fazer processos para aumentar a eliminação. Porque a meia-vida, o que eu quero dizer, o tempo que que esses metais ficam retidos no corpo é muito grande. Para gente ter uma ideia, a meia-vida do cádmio é de 23 anos, do mercúrio é de 22. Então isso fica, se não fizer nada, vai levar várias vidas suas para isso ser eliminado. Isso não é eficiente, a gente não pode esperar. Então a gente tem que usar estratégias para acelerar esse processo. E aí vem toda a intervenção nutricional que o nutricionista monta, ou o médico que trabalha com alguma intervenção desse tipo também. Então vamos puxar esse gancho agora do lado nutricional. Você falou da importância de vários nutrientes, você falou na questão da alimentação desde o início. Como é que através da alimentação a gente pode ajudar as mães a ter bebês mais saudáveis? Então, ela tem que pensar nos nutrientes que ela tem que aportar. Então ela tem que ter uma ingestão ótima de zinco, uma ingestão ótima de ferro, uma ingestão ótima de iodo, porque a saúde tireoidiana dela é fundamental na gestação para a formação do bebê. Na ingestão ótima de selênio, na ingestão ótima de colina. Colina é essencial para formar o cérebro do bebê. E para o próprio cérebro dessa mãe e para a saúde da placenta também. Então tem várias mães com alterações genéticas em enzimas que vão fazer com que elas não tenham uma ótima síntese de colina. Mais ou menos 23% das mulheres têm uma alteração numa enzima que é PMT, que vai fazer com que elas não produzam colina suficiente no ambiente da gestação, que é induzido pelo estradiol.
Então o que acontece? Se elas não tiverem um grande aporte de colina, elas vão ficar insuficientes, elas vão ter problemas de insuficiência placentária e vão piorar a sua memória na gestação e o bebê vai nascer com colina insuficiente e vão ter mais risco de pedras na vesícula. Então se eu tenho essa informação, eu monto um tratamento para essa mãe muito melhor e esse bebê nasce com outra qualidade. Se o bebê nasce com pouco zinco, ele fica mais alérgico. Se a mãe recebe uma grande carga de ácido fólico, ela depleta o seu corpo e o do bebê de zinco também. E aí esse bebê também fica mais alérgico, aumenta o risco de asma e de dermatite, por exemplo. Se eu não cuido do intestino dessa mãe, ela tem uma carga de probióticos pior. E aí esse bebê tem todas as complicações de já nascer com um microbioma que a gente chama obesogênico. Se essa mãe é obesa, ela vai passar um microbioma obesogênico para o bebê, que vai programar geneticamente esse bebê para o excesso de peso na vida adulta. Se essa mãe tem uma baixa ingestão de ômega 3, esse bebê vai falar menos palavras, vai ter uma pior acuidade visual, vai ser mais alérgico, vai ter mais risco de dislipidemia, de depressão. E essa mãe, inclusive, de depressão pós-parto e o bebê ainda de icterícia. Ou seja, quando eu sei que isso tudo acontece, fica óbvio que eu tenho que arrumar isso antes dessa mulher engravidar. Porque se a gestante com isso melhor ou pior muda tudo isso, que a gestação começa no primeiro dia. Então se eu arrumar antes, eu garanto que desde o primeiro dia tá tudo certo? Faz todo sentido. A questão é que tu só consegue fazer estudos depois, em geral, do terceiro mês, porque as mulheres sabem que estão grávidas, segundo, terceiro mês. Nossa, é óbvio que se tu arrumar antes e ela engravidar com isso, vai ser melhor ainda. Porque esses primeiros meses são muito importantes para várias estruturas do corpo que vão sendo construídas nesse primeiro 2 ou 3 meses. Claro, ou seja, se você acabou de descobrir que você está grávida, não significa que não tem nada para fazer. Tem muita coisa ainda que dá para arrumar. Óbvio. Mas se puder se planejar e programar e melhorar tudo isso antes. Porque é aquilo, gente, se você fizer antes, melhora. Se fizer com 3 meses, melhora. Se começar com 9 meses, dá para fazer alguma coisa. Se fizer só no bebê também dá para fazer. A gente faz até no idoso na UTI. Então, para melhorar sempre dá. Só que quanto antes você fizer, mais eficiente é o tratamento. É prevenção, na verdade, né? Gabriel, então você falou assim, vários dos nutrientes que são essenciais para a gestação, qual é a função de cada um deles e como a gestação é um período muito delicado, né? Requer muito cuidado, a gente precisa ter um aporte também cuidadoso desses nutrientes, um equilíbrio, ou seja, tanto o excesso quanto a falta vão ser ruins. Então, como é que a gente pode fazer o aporte adequado? Então, o excesso... O nutriente mais fácil de dar excesso são as vitaminas hidrossolúveis e dos mais usados é o ácido fólico. Deveria se usar folato, aliás, nem ácido fólico. E deveria ser aportado via alimentação. Não existe estudo que mostra que folato via alimentar faça mal. E quando a gente come folato pela alimentação, comendo folhas, verduras, plantas, a gente come vários tipos de folato. E quando a gente suplementa metilfolato. Só que a gente pode ter vários erros genéticos ou características genéticas não tão favoráveis em várias enzimas do metabolismo do folato, não só na MTHFR. E aí os outros folatos da alimentação vão entrar em outros momentos dessas rotas, fazendo função que o metilfolato não faz. Então é sempre mais eficiente tu abordar com alimentação e tu garante que não vai ter excesso. Tu vai ter sinergismo de várias formas. Então, respondendo um pouco mais objetivo, monitorizando esse teu paciente bioquimicamente. Essa gestante tem que fazer alimentação e tem que fazer exames para saber o nível do zinco, o nível da ferritina, o nível do folato, o nível da homocisteína, o nível da B12, entendeu? E aí tu vai adequando isso. O nível da vitamina D, que é super importante na gestação. A adequação do cálcio é super importante. O cálcio é um nutriente que, quando adequado, ele consegue aumentar o peso do bebê ao nascer, porque isso reflete em massa óssea do bebê. E no último trimestre tem um grande ganho de massa óssea em especial. Então, tu tem que ter os parâmetros bioquímicos, por exemplo, com o cálcio urinário, com o folato sanguíneo, a homocisteína é super importante, que vai ajudar a avaliar os parâmetros de metilação. A B12 é super importante de ser avaliada.
Né? O T3 é fundamental de ser avaliado também. Aliás, gente, aproveita o ganchinho para lembrar que a gente tem outro programa especificamente sobre tireoide, também com Gabriel de Carvalho, então vale a pena vocês irem lá e assistir. E aquilo se aplica na gestação, aquilo que a gente falou naquele programa se aplica à gestante também. Ela tem que otimizar aqueles mesmos parâmetros que estão lá, que a gente não vai repetir. Você assista lá o programa. Por favor, vale a pena. Então, desses nutrientes que você comentou, em que casos você suplementa? Ômega 3 é o primeiro deles. O ômega 3 é super importante porque ele é fundamental e a ingestão é muito precária. E tu fazia a pessoa ingerir diariamente 9, 10, 12 meses, porque em geral é da programação da gestação até o final da amamentação. Então a gente está falando aí de 2 anos, ou 3, e aí tu conseguir consistência a longo prazo é difícil. Então óleos de peixe de qualidade, sem poluentes, certificados são fundamentais. Outro que eu me preocupo muito é a vitamina D, porque tem muito polimorfismo genético, então eu uso vitamina D normalmente durante a gestação, a não ser que a mãe tenha uma ótima exposição solar, que tome sol, mas tem que ser avaliado o valor sanguíneo. Eu não fico no achismo. Eu meço as minhas pacientes para saber, porque isso vai me dar a garantia que o resultado que eu quero vai acontecer. Se eu só mando ela ir para o sol e fico achando que tá bom, pode dar certo, pode dar errado, porque tem muito polimorfismo genético aí, tem muitas variações genéticas, então não dá para ficar achando que, eu acho que vai dar certo, tem muita fé que vai. Fora que o metabolismo da vitamina D, tipo, ok, sol é o primeiro ponto, mas ainda tem que ter um rim saudável, ainda tem que ter fígado saudável, ainda tem que ter a questão do transporte, tudo isso pode dar errado, né? Tudo pode dar errado. Tem vários pontos para dar errado. Outro nutriente que não tem uma gestante que escapa é o zinco. 100% delas precisam de zinco, em geral, em doses bem altas. Lá suplementado mesmo. Suplementado. Zinco vai para todas. Zinco eu acho que é um dos nutrientes, da minha experiência com os exames genéticos, eu acho que é o nutriente que tem maior necessidade genética mais aumentada na nossa população. É incrível, eu estou assim, bem impressionado. Muito mais que folato. Folato é fichinha. Zinco está lá em cima, todo mundo precisando de muito zinco. E eu acredito que seja porque o ser humano comia muita víscera. Então ele devia ter um aporte, comia muita víscera. Ou seja, o aporte dietético era muito grande. Então as enzimas precisavam ser meio limitadas, assim. Chega de zinco, já está chegando muito. Então era bom que as enzimas não fossem muito exigentes, porque se elas fossem, iam se intoxicar. Mas hoje a gente não come mais vísceras. A gente não come nada, a gente só come o músculo. E o ser humano primitivo não comia músculo, ele comia víscera. Porque a víscera é o que estragava primeiro. Então os caras matavam um animal, sabe o que eles comiam primeiro? Cérebro, testículo, ovário e olhos. Por quê, Gabriel? Porque é o que tem mais ômega. Iguaria. É o que tem mais gordura, é o que rancifica antes. Então ele não tem como conservar, aquilo é gordura pura. Então o ser humano primitivo matava lá um leão, um tigre, sei lá o que eles matavam, lá um búfalo, eles grudavam no cérebro, nos olhos, testículos e ovários. Porque isso tem muita gordura e depois as outras vísceras também. E o músculo, que é o que a gente come hoje, é o pior. Então, voltando um pouquinho... Voltando, me traz para a gestação, porque senão a gente vai falar de toda a evolução. A gente vai lá para trás e fala logo o jejum, né? Isso aí. Mas em breve falaremos sobre. Fiquem com a gente. Mas, voltando para o ômega, né? Recapitulando assim, dos nutrientes que você falou que você suplementa. Então, ômega. A gente tem a possibilidade de focar mais no EPA ou focar mais no DHA. E quando a gente pensa em gestante, muitas das vezes a gente pensa em DHA. Como é que fica esse equilíbrio? O que você busca num ômega para uma gestante? Se eu começar na programação da gestação, lá naqueles 6 meses antes, eu com uns 250, 500 miligramas de DHA por dia é suficiente. Uns 500 miligramas por dia, tá? Como eu penso na saúde global da mãe e não só nesse sistema nervoso, eu prefiro mais EPA do que DHA, desde que eu consiga essa quantidade de DHA. Porque se eu tiver mais EPA, eu poupo DHA. Se eu não tiver EPA, eu vou fazer a retroversão de DHA em EPA. Então eu prefiro dar DHA suficiente com mais EPA, do que o contrário, dar só um monte de DHA sem dar EPA.
tá? Então isso é o ideal. Quando a mãe já chega gestando, aí eu vou ter que dar uma dose maior e talvez com mais DH do que EPA. Então depende de cada caso, depende do que eu consigo aportar pela alimentação dela. Porque tem mães que eu consigo dar a linhaça, que ela se sente super bem, ou chia, ou comem peixes. E tem outras que não. E se eu consigo fazer um perfil de ácidos graxos no plasma, que na verdade não é no plasma, é no eritrócito, eu consigo saber muito melhor quanto eu tenho que dar e onde que eu tenho que chegar. Só que é um exame mais caro, então, diferente dos exames de minerais que os convênios cobrem, de selênio, zinco, etc., que eu falei, folato, B12, homosteína, esses exames os convênios não cobrem, mas alguns cobrem, outros não. Então é um exame um pouco mais limitado e aí eu posso ter que ficar só no achando mesmo. Faz sentido. Aproveitando mais uma vez, gente, a gente também tem vários A Nutri Responde, porque essa pergunta já veio várias vezes, sobre ômega 3. Então aproveitem também para assistir, para vocês verem justamente como escolher um ômega 3 e toda essa questão da relação com a inflamação. E aí então vamos passar para a vitamina D. Vitamina D, qual seria a dosagem que você costuma trabalhar com gestantes? Então, o ponto que eu me baseio são os exames de sangue, é o valor sanguíneo. Eu quero que fique de 40 a 60 nanogramas por ml. Então aí vai depender. Porque tem a questão da genética toda no meio. Então tem gente que vai ficar com 2.000 ao dia, vai ficar super bem, que é uma dosagem básica, mas tem gente que vai ter que ir para 5.000, para 6.000, 8.000. Então a dosagem tem que ser individualizada conforme o exame. Claro, e que depende muito também, né? Se a gente precisa fazer uma recuperação dessa Claro. vitamina D ou só manter os níveis. Exato, porque se tu pega a mulher já está grávida e está lá com 6 semanas, com 8 semanas e ganhou um peso excessivo e está com a vitamina D em 15, e aí? Vai ter que jogar 10.000 por dia, 15.000 ao dia e depois tu diminui. Porque eu quero ganhar tempo, eu não posso perder muito tempo. Então eu tenho que fazer uma dose alta no início para recuperar e dali a 45 dias eu meço e vejo o que eu alcancei e aí eu reajusto a dose. Então eu posso jogar uma dose maior diária no início, depois reavalio, reduzo, né? Para recuperar isso o mais rápido possível. Gabriel, você estava me falando antes uma coisa que eu achei demais, achei muito legal, que é de como você trabalha os sabores que as gestantes têm que colocar no plano delas, né, na alimentação. Conta um pouquinho mais pra gente disso, eu achei muito legal. Esse é um aspecto bem importante. A mãe tem que estar consciente que os alimentos que ela come deles são os alimentos os quais o bebê está provando. Durante a gestação, o bebê está provando tudo que a mãe come. E quando ela come aqueles alimentos, depois, quando ela oferece o leite materno, ele tá provando a segunda vez, agora misturado no leite materno. E depois vem a terceira vez, que é quando ela introduz na dieta verdadeiramente. Ou seja, se essa mãe, desde a gestação, nunca comeu determinados alimentos, vai se tornar muito difícil depois, na hora da amamentação e depois na hora da introdução na dieta, que esse bebê aceite isso. Então, para aumentar a aceitação do bebê, por exemplo, aos alimentos amargos, que é o mais difícil, essa mãe tem que, desde a gestação, comer isso, comer coisas amargas. Então, ela tem que ter aquele suco com verduras, ela tem que ter aquele prato de saladas, ela tem que ter aquela azedinha, aquela rúcula, aquele radite, aqueles alimentos amargos, cebola, ela tem que ter coisas fortes que o bebê está dentro do útero provando isso. E depois pelo leite de novo. Cada vez que a mãe come coisas diferentes, muda o sabor do leite materno. E esse bebê está provando, está desenvolvendo os seus receptores. Sensacional isso, né? Porque a gente sempre fala que paladar é uma coisa que você tem que cuidar na criança, que se desenvolve desde pequenininho. Na verdade, paladar você tem que cuidar desde a gestação. Desde a gestação. Fantástico. Então, quando chega no último trimestre, últimos 4 meses, o bebê está provando muito. Isso é o que se sabe. Eu acho que deve sentir antes, mas enfim, sente muito, então tem que estar comendo isso. Tem estudos publicados com isso, com mãe tomando suco de cenoura, eles vão lá ver o bebê come melhor cenoura, assim eles fazem uns testes, sabe? Nossa, sensacional. Então eles fazem umas coisas assim, sabe? Então isso tem que ser trabalhado sempre durante a gestação e depois da amamentação de novo, para otimizar na hora da reintrodução. Fantástico, que mensagem valiosa. Gente, olha o tanto de dicas assim muito especiais que você está deixando aqui para quem quer
cuidar com quem está pensando em ter um bebê ou inclusive quem acabou de descobrir. Gabriel, então se você pudesse deixar aquela mensagem final para os pais que estão planejando ter um bebê ou para aquela mãe que acabou de descobrir que está gestante, o que você falaria? Primeira dica, procure um nutricionista funcional. Não há dinheiro no mundo que pague uma consulta ou um tratamento do casal com um profissional habilitado nessa área, que vai poder te orientar, porque vai mudar a vida do teu filho para sempre. A gente está falando de uma vida que começa e que vai durar 80, 90 ou 100 anos. Ou até mais. Quem sabe? Ou seja, aquilo que você faz nessa programação da gestação vai ter um efeito que se estende por toda a vida. Então essa é a primeira dica. Segunda dica, então, vamos para as coisas mais práticas. Coma alimentos muito variados. Você pode não acertar sempre, mas também não vai errar sempre. Se você escolher uma dieta monótona, você pode acertar sempre ou pode errar sempre. E se você não sabe, é bom ser bem variado. Prefira alimentos orgânicos, é muito importante. Se você não tiver disponibilidade, higienize adequadamente os alimentos com solução de vinagre e com sal. Isso tem dicas na internet de como fazer isso adequadamente para ajudar a reduzir um pouco a carga de agrotóxicos que os alimentos têm. Comece a ingerir algas, isso para a mãe é importantíssimo durante a gestação também. Se você assistiu a aula de saúde de tireoide, você vai entender. Ovos são muito importantes pelo aporte de colina, então a ingestão de ovos, da gema do ovo, é super importante para o bebê ter realmente um super cérebro. E ômega 3, isso é chave. E talvez o último seja o zinco, porque o zinco vai ter a ver com a maturidade digestiva, a parte cerebral, a parte alérgica, imunológica, infecções. E o que mais pega nos bebês é problemas de infecções e problemas digestivos, refluxo, etc. Então, você cuidando de algumas coisas vai fazer toda a diferença na vida do seu bebê, que vai ser o seu filho, que vai ser o seu menino ou menina, que vai ser o seu adolescente, que vai ser o seu filho para sempre. Então, faça de uma vez, faça bem feito. Não tenha pressa, espera mais alguns meses. E às vezes eu digo isso até para pais que têm 40 anos de idade. Mas como eu tenho 40 anos, eu tenho que engravidar ontem. Eu te digo assim, daqui a 6 meses tu vai ser mais saudável do que hoje. Então eu prefiro tu com 40 anos e 6 meses do que agora, porque tu vai estar melhor. Então faça o que eu estou dizendo e faça uma diferença para uma vida inteira do seu filho. Nossa, lindas e importantes palavras. E pra gente fechar, deixa eu aproveitar o gancho da sua primeira frase, que é procure um profissional. Para você agora então deixar uma mensagem também para esses profissionais que cuidam das gestantes. O que você falaria para eles? Eu diria estude, se dedique, porque essa área é uma área muito linda e que a gente tem nas nossas mãos a possibilidade de transformar milhares de vidas e de mudar o destino do planeta. O destino das nações está nas nossas mãos. E a gente tem a possibilidade de fazer isso a cada dia. E é só com o estudo, com conhecimento, que a gente vai ganhar firmeza e certeza de fazer o melhor. Então, minha dica é estude e com muito amor trate seu paciente como você gostaria de ser tratado, que juntos a gente vai realmente transformar esse planeta. Ai, fantástico, ficou arrepiada. Gabriel, muito obrigada. Não vou me despedir de você ainda, porque dessa vez a gente tem uma surpresinha. Então, continuem aqui com a gente, que no próximo bloco não vai ser a Nutri que responde. Dessa vez vai ser o Nutri responde. Oi gente, estamos de volta e hoje temos um Nutri Responde muito especial. Depois do programa sobre jejum intermitente com o Dr. Thomas Hirayama, a gente recebeu muitas perguntas sobre como colocar esse jejum na prática, né? Como é que é o dia a dia de uma pessoa fazendo jejum intermitente?
E eu vou aproveitar que a gente está com um convidado muito especial hoje. A gente vai fazer um pouquinho diferente. A Nutri não vai responder, dessa vez o Nutri responde. Então, Gabriel, conta pra gente, você que é um grande estudioso de jejum, na prática, uma pessoa que vai incorporar o jejum intermitente, como é que ela faz? Bom, o primeiro aspecto que eu recomendo é que a pessoa consiga fazer um intervalo de 12 horas do seu jantar ao seu café da manhã. Então essa é a primeira meta, digamos que é a meta número 1, meta fácil. Então ela tem que começar colocando essas 12 horas de intervalo. Não importa o horário das refeições, se ela jantou às 9 da noite, ela vai ter que tomar o café da manhã a partir das 9 da manhã. A segunda meta é que ela faça o jantar mais cedo e que ela consiga jantar de preferência até às 20 horas ou, em caso de excesso de peso, até às 19 horas. E aí, mantendo as mesmas 12 horas. Então, ela cumprindo essas duas metas, ela está muito bem. Mas ela não está fazendo restrição energética intermitente. E aí vem a terceira meta, que eu faço com os meus pacientes. Eu peço 2 ou 3 dias por semana que essa pessoa elimine uma refeição. Ou o desjejum, ou o almoço, ou o jantar. Para que tenha uma restrição energética importante nesses dias. Se essa pessoa não precisa ter déficit calórico, ou seja, não precisa emagrecer, ela compensa no dia seguinte. Tem que tentar compensar no dia seguinte. Naquele dia ela tem que ficar em déficit energético. Isso é importante. E depois ela tem que compensar no outro dia. E assim ela consegue, então, os 3 princípios fundamentais, que é o intervalo mínimo de 12 horas, todos os dias, o jantar cedo e, em dias alternados, ou 2 ou no máximo 3 vezes por semana, realmente uma restrição energética intermitente, porque essa intermitência é fundamental. Não adianta instituir diariamente a restrição de energia, porque vai gerar uma adaptação no organismo. O que a gente quer, na maior parte dos indivíduos, é que o corpo não se adapte, ou seja, que a gente tenha variação. E é aí que está a grande beleza do negócio. Fantástico! Mais prático do que isso, impossível, né, gente? E, bom, como a Nutri gosta de responder também, eu vou falar um pouquinho. Porque fazer o quê? Eu falo. Não, mas é perfeito mesmo, porque assim, ficou extremamente prático. A gente vê os estudos mostrando que somente de diminuir a janela de horas em que a gente se alimenta já tem benefício. Também. Então, mesmo que a pessoa já fique no passo 1, que é fazer o 12 em 12, já está tendo um benefício. Aí depois, quando você pede para ela fazer esse jantar mais cedo, você está cuidando dos princípios da cronobiologia, você vai melhorar os reloginhos dela. Então, tá super alinhado, simples, prático, sensacional. Gente, aproveitem essas palavras muito especiais. É sempre um grande prazer estar com vocês. Lembrem, deixem as suas dúvidas de suplementação, de alimentação aqui nos comentários. Lembrem de se inscrever no canal. Lembrem de acompanhar a Performance Nutrition no Instagram. E é muito legal estar com vocês. A gente se vê.